Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado diretamente para a minha rede social. Vai ser um prazer ter você lá comigo e a gente vai poder se conhecer melhor e isso vai ser bom demais. Amém? Seja boca de Deus e divulgue esse vídeo aí para o maior número de pessoas que você conhece, para que você possa divulgar o reino de Deus e fazer diferença para essa geração. Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que muitos números são utilizados. E quando falamos de números, precisamos entender que dentro das Escrituras eles carregam uma simbologia. Algo que vai além apenas daquele número no literal. Quando olhamos para a criação de toda a terra, nós vemos que em cada dia Deus criou algo e quando Ele chega no sétimo dia, Ele descansa. Portanto, este número 7 aponta para um descanso, aponta para um número onde a obra foi toda realizada. Então, tipificando a perfeição, tipificando a completude, quando olhamos para outros números, eles indicam diferentes coisas. Quando falamos de marca da besta, nós temos a simbologia do 666, 666, como lemos lá no Apocalipse 13. Quando falamos de 6, estamos falando sobre o homem, estamos falando sobre a criação humana. O número 12 também é frequentemente utilizado na Bíblia e aponta para a perfeição de governo. Quando olhamos para as Escrituras, vemos inúmeras vezes o número 12 ser utilizado. Ao exemplo disso, nós incluímos os 12 meses do ano, de janeiro a dezembro, além do ciclo de 12 horas, indicando um dia. Como lemos no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 9, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Também vemos a respeito dos 12 pilares erguidos no Monte Sinai. Quando lemos Êxodo 24, no versículo 4, que diz assim: E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se de manhã cedo e construiu um altar sob o monte e 12 pilares, segundo as 12 tribos de Israel. Nós vemos também 12 pedras sendo retiradas do Jordão, que foram erguidas em Gilgal. Nós lemos em Josué capítulo 4, versículo 19, e o povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E aquelas 12 pedras que eles retiraram do Jordão, Josué levantou-as em Gilgal. O significado dessas pedras era mostrar o que Deus havia feito em prol do povo de Israel. Da mesma forma que ele havia aberto o Mar Vermelho para que eles pudessem fugir do faraó, ele estava agora secando as águas do Jordão, para que os sacerdotes pudessem passar com a Arca da Aliança. Quando lemos o livro de Números, nós vemos 12 hebreus sendo selecionados para conduzir o censo daquela nação. Nós também vemos em Mateus 26,
no versículo 53, a respeito de 12 legiões de anjos, que diz assim: ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai, e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Quando falamos de árvore da vida, nós temos 12 tipos de frutos que sairão da árvore da vida. Apocalipse 22, versículo 2. No meio da sua rua e em cada lado do rio havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo mês. E as folhas da árvore eram para a cura das nações. Nós temos 12 tribos estabelecidas em Israel. Gênesis 49, 28. Todas estas são as 12 tribos de Israel. E isto foi o que seu pai lhes falou. E os abençoou, cada um de acordo com sua bênção, ele os abençoou. Quando Jesus escolheu apóstolos para formar seu círculo mais próximo de discípulos, não foi por acaso que escolheu 12. Esse número por si só nos diz que, em algum nível, os 12 representam as tribos de Israel. Mateus capítulo 10, versículo 2. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, quem também o traiu. Estes 12 Jesus enviou, dando-lhes ordens, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e não entreis em nenhuma cidade samaritana, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E enquanto forem, pregai dizendo: o reino do céu tem se aproximado. Essa representação não se limitou ao período da sua primeira vinda, até que cada um dos 12 apóstolos viesse a falecer. Ao eleger os 12, Jesus tinha suas posições futuras em mente. Mateus capítulo 19, versículo 28, diz assim: e Jesus disse-lhes: em verdade eu vos digo que vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está apontando para um novo mundo, uma nova era, cujo ele estaria sentado em seu trono glorioso. Esses 12 dos seguidores mais próximos de Jesus se assentarão em seus próprios tronos como juízes das tribos de Israel. É provável que esses 12 tronos estejam próximos do trono davídico de Jesus. Assim como Jesus se assentou ao lado do trono do Pai no céu, os vencedores também se assentarão ao lado do trono de Jesus. Como lemos em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olhando para esta correspondência numérica do número 12, provavelmente cada um dos 12 terá sua própria tribo para gerenciar. Pense nos 12 como chefes de departamento no governo geral de Israel. Quando lemos o Evangelho de Lucas, entendemos um pouco sobre este assunto. Lucas 22, versículo 28, que diz assim: vós sois os que tendes permanecidos ao meu lado durante as minhas tribulações, assim como meu Pai me outorgou um reino, eu o designo a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para governar as 12 tribos de Israel. Perceba como o contexto desta passagem demonstra que Jesus está se referindo à forma futura do reino,
Da mesma maneira que os discípulos compartilharam das provações do Senhor, assim também compartilharão do seu reinado, governando, julgando e liderando as 12 tribos de Israel. 2 Timóteo 2, versículo 12: se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Os 12 não apenas se assentarão nos tronos ao lado de Jesus, mas também terão assentos à sua mesa. A imagem de comer juntos mostra uma intimidade que os 12 terão com o rei. Jesus prometeu que não beberia vinho novamente, até que pudesse fazer isso com estes 12 no reino vindouro. Lá em Mateus 26, no versículo 29, diz assim: mas eu vos digo que daqui em diante não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu o beberei novamente convosco no reino de meu Pai. Os 12 apóstolos terão o privilégio de comer e beber junto com o Rei dos Reis. 11 dos líderes das tribos são identificados como Simão, Pedro, André, Tiago, o filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o Zelote. Judas não se juntará aos seus ex-companheiros, pois está no lugar que lhe é devido. Ele foi separado de Deus, devido à sua transgressão, à traição que ele teve para com Jesus. Como lemos em Atos, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste mistério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Quando falamos do último desses 12 líderes das tribos, sabemos que esta passagem está apontando para Matias. Seria o único membro dos 12 que não foi escolhido diretamente por Jesus. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que Paulo foi escolhido diretamente por Jesus para ser seu apóstolo. Atos, capítulo 9, versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou suas forças. Também lemos em Atos, capítulo 26, versículo 15. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu
o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Lemos também em Romanos, capítulo 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Enfim, por essa razão, muitos especulam que Paulo é quem foi o verdadeiro substituto de Judas. Independente desta dúvida se Matias ou Paulo ocuparão o cargo do 12º apóstolo, aquele que estará ao lado de Jesus na mesa, ambos provavelmente ocuparão altos cargos durante o reino messiânico milenar. E nós devemos querer copiar as características de todos esses homens e também mulheres que estiveram junto com Cristo e experimentaram desta maravilhosa presença ao seu lado, a santidade em pessoa, aquele que se fez carne para morrer pelos nossos pecados, mas que também é Espírito. Hoje nós decidimos viver uma vida santa, nos arrependemos de nossos pecados e declaramos que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e também o nosso Salvador. Por isso, nós cremos que todos nós teremos posições de reis e sacerdotes ao lado dos apóstolos, ao lado de Jesus, durante o milênio. E a nossa esperança está na volta do nosso Messias, que em breve virá buscar a sua igreja santa, gloriosa, imaculada. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai, por esta oportunidade. Ajuda-nos e capacita-nos todos os dias de nossas vidas. Queremos estar contigo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem em paz e até o próximo vídeo.